mano, na moral, vocês não têm ideia, ó. Saudades de vocês, beleza? Que bom que vocês estão aqui. O que foi? Você quer isso? Você quer? Gente, olha só quem tá aqui comigo hoje. Olha que coisinha mais linda. Olha como ele é lindo. Ele é muito bonitinho. Ele é muito lindo. Eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que, na verdade, assim, é uma reflexão que eu tava fazendo, mas também é um pouco de desabafo, sabe? Então, assim, como é que eu posso começar? Minha Nossa Senhora. Tá. Gente, o presidente Joseph F. Smith, uma vez, ele falou assim, que iria ter uma briga eterna entre a revelação de Deus e a racionalidade dos homens. E que essa seria uma das armas mais poderosas dele, do inimigo, contra a santidade dos membros. E essa frase me fez refletir muito no mundo que a gente está vivendo, no contexto que a gente está vivendo, com tanta bipolarização, com tanta gente discutindo e argumentando sobre o que é o mandamento de Deus, o que a gente tem que seguir e sobre o que a gente quer seguir, né? E por que eu estou falando isso? Eu acho que não é novidade para ninguém que os padrões de Deus e os padrões do mundo hoje em dia estão muito distantes. Antigamente dava até para você deixar perto, né? Mas hoje em dia existe um abismo gigante entre eles, gigante. E quanto mais passa-se o tempo, mais fica complicado, vamos dizer assim, mais fica difícil você pregar o Evangelho, falar sobre o Evangelho sem chocar muitas pessoas. Porque quanto mais o mundo vai se distanciando de Deus, mais o comportamento de nossos amigos, das pessoas em geral, vai ficando muito diferente dos padrões cristãos. E quando você fala sobre o que você vive, sobre o que você acredita, as pessoas ficam de certa maneira chocadas. Elas ficam meio que receosas e pensativas sobre, nossa, que diferente isso que você vive, ou você tem certeza que isso é o certo, ou tipo, como é que eu posso dizer, você não acha isso preconceituoso? Né? Antigamente a gente conseguia falar do Evangelho tranquilamente para as pessoas o que a gente vive. Hoje em dia as pessoas estão ficando muito mais chocadas. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo nas redes sociais, eu vejo quando eu falo com os meus amigos, um nervosismo e um receio muito grande dos meus amigos cristãos em falar sobre o Evangelho. Uma vez uma amiga minha disse bem assim, não, mas a gente tem que pregar o Evangelho com respeito e com amor e tal, e ela tem toda a razão. A gente tem que fazer isso. Tem que falar sobre Cristo para as outras pessoas com total respeito, paciência e amor. De uma maneira que elas não se ofendam. A gente não pode falar sobre Cristo de uma maneira arrogante, orgulhosa, prepotente, achando que nós somos os únicos donos da razão e que não existe mais verdade nenhuma por aí, né? Em todo lugar do mundo existe verdade. Cristo é a maior de todas, claro. Mas o que eu quero dizer com isso é o quê? Que nós estamos entrando numa época em que, por mais que você tome cuidado em escolher as palavras certas, em pregar o Evangelho de Cristo, você vai acabar ofendendo alguém, você vai acabar insultando alguém sem você querer. Eu estava vendo um debate outro dia sobre uma cristã e um rapaz que não é cristão, e ela estava falando algumas verdades que ela acredita. E ela disse bem assim, que ela falou uma coisa lá, e aí ele disse bem assim, olha, você não acha isso que você acredita muito opressivo? E aí ela falou uma frase que me chamou a atenção, ela disse, sim, a verdade é opressiva, a verdade é opressora, a verdade não está aqui para te confortar, não está aqui para te fazer bem, a verdade está aqui para te incomodar, para te tirar da cadeira, da tua zona de conforto e fazer que você se aproxime de Deus. E aquilo me chamou a atenção, e realmente, quando a gente vai falar da verdade para as outras pessoas, não é para elas se sentirem confortáveis onde elas estão. O ser humano não gosta de mudança, o ser humano não gosta de mudar, não gosta de se autocorrigir. E por isso, a cada dia que passa, ele está cada vez mais distante da verdade. Ele não quer receber a verdade, ele não quer. E por isso está ficando cada dia mais pregar o Evangelho de Cristo. Estamos chegando numa época, na verdade já estamos faz tempo, né? Em que ser cristão está se tornando uma coisa tão diferente e dependendo do seu caminho no cristianismo, está ficando preconceituoso você ser cristão.
né? Infelizmente já estamos nessa fase, e essa fase está piorando cada dia mais. E cada dia que passa, os cristãos têm mais medo de pregar o evangelho. Tá, mas Queiroz, e agora? Como que nós iremos lidar com isso? Galera, sinto muito dizer para vocês, meus caros, mas só vai piorar. Só vai piorar, e a gente tem que saber lidar com isso. A gente tem que saber lidar com essa situação. A gente tem que saber lidar da melhor maneira possível. Cristo falou para nós pegarmos a nossa cruz e seguirmos Ele. Se tudo está bem na sua vida, se não tem nenhuma preocupação, nenhum problema, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Porque no caminho do cristianismo, para sermos mais semelhantes a Cristo, é natural nós passarmos por provações, por problemas que nos ajudem a ser mais semelhantes a Deus. Então, gente, essa foi uma pequena reflexão que eu queria fazer com vocês, sabe? E eu queria saber o que vocês acham. Tipo, como é que vocês se sentem em relação a ser cristãos hoje em dia? Como é que vocês têm pregado o evangelho? Vocês têm receio de pregar o evangelho? Como? Digam para mim! Então, assim, que nós não tenhamos medo de pregarmos o que nós acreditamos. Vai ter um momento na nossa vida que a pessoa vai perguntar: você acredita nisso? Você segue esse caminho aqui? Você tem esse pensamento? E aí a gente vai ter que falar sim e não. E não importa o quão lindas sejam as palavras que você escolha, as pessoas irão se ofender. As pessoas irão achar ruim o que você está falando e talvez te chamem de preconceituosas. E que nós possamos nos preparar para quando chegar essa hora, batermos o nosso pé no chão, levantarmos a nossa cabeça e mesmo com vários dedos apontando para nós, nos chamando talvez de preconceituosos, que nós possamos levantar a cabeça e confirmar as nossas crenças com amor e respeito e seguirmos a Cristo o máximo que nós possamos fazer. Beleza, galera? É nóis!